de oportunidade histórica. A PEC 45 foi proposta pela sociedade, representada pela Câmara dos Deputados. Não foi elaborada pelo Partido dos Trabalhadores, está no governo agora, mas é prioridade política do governo federal. Em primeiro ano de mandato, conta com o apoio da maioria dos 27 entes federais, da maioria esmagadora dos municípios brasileiros e da sociedade civil brasileira. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e seguirá para apreciação do Senado Federal. Um breve resumo da proposta. Enfim, eu termino com 5.680 legislações do Imposto sobre Serviços, de 5.680 entes. Acabo com o que o Bruno Chunchal falou de mais de 3.000 páginas do ISS, de 27 entes que instituem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Acabo com o PIS/COFINS e com o IPI, e crio um único imposto. Na verdade, foi dividido em dois. O meu parceiro de direito da EASP, o Eugênio Montoro, sabe da instituição do IVA dual, mas é um IVA dual igual. O compromisso da PEC 45 é que os dois tenham uma lei uniforme, compartilhada pelos 3 entes federativos. Isso acaba abruptamente com a complexidade do sistema. Vai ter contencioso? Vai, porque é uma lei nova e vai ter que ser interpretada. Vou ter um novo modelo de federação, que a gente chama de federação, não é o estado origem, são os municípios e os estados destino. Isso muda completamente o desenho federativo. Para que isso funcione e fique em pé, a Cris conhece bem esse tema, nós tivemos que montar o Conselho Federativo do IBS, cuja organização societária pertence aos estados e municípios, que vão ter que se organizar para como eles vão repartir esse dinheiro e como vão cobrar conjuntamente, sem dar trabalho para o contribuinte. E os dados que nós temos é que todos os estados do Nordeste ganham, em especial. Eu tenho dificuldade em relação aos estados do Centro-Oeste, que são com pouca densidade. Zona Franca de Manaus ganhou tudo que queria, e 95% dos municípios ganham, segundo dados do GOBET e da própria Confederação Nacional de Municípios. Para viabilizar, foi fundamental criar uma transição, tanto para os contribuintes, que têm benefícios fiscais de 10 anos, como para os entes federados, de 50 anos. É uma espécie de anterior para garantir segurança jurídica. Sem ela, não haveria reforma tributária. E um conceito fundamental de cidadania fiscal. É uma ruptura do paradigma da tributação setorial. A empresa não paga mais imposto. Quem paga imposto agora é o cidadão, de forma transparente, e vai aparecer na nota fiscal. E isso vai conferir neutralidade. O Bruno falou disso também. A não cumulatividade plena significa que o setor produtivo não paga o imposto, repassa esse custo completamente para o cidadão contribuinte. Agora tem uma transição e uma mudança de preços relativos. Então, por isso é fundamental ser negociado e conversado, e muita resistência dos primeiros setores que vão sofrer. E um paradigma fundamental aqui é a transparência. Um ponto que o Bruno tocou, e eu falo, praticamente fecho a minha fala, é a questão da alíquota. Qual que é a alíquota? Qual que é a alíquota? Só tem uma alíquota definida dentro da PEC 45, é uma alíquota de 1%, que é a alíquota para garantir neutralidade, em outra acepção, para garantir que não haja aumento de carga tributária. Qual que é a ideia? Primeiro, eu vou instaurar a legislação em 2026, se der tudo certo, com 1%. Quando eu souber quanto arrecada 1% num teste de um ano, se, por exemplo, a alíquota de 1% arrecadar 100 bilhões, eu preciso de 750 bilhões, a alíquota final vai ser de 7,5%. Se a alíquota de 1% arrecadar 50 bilhões, a alíquota final vai ser de 15%. 5 minutos. Então, nós temos uma alíquota dinâmica, na verdade. As previsões que nós temos são econômicas, em torno de 25%, e o Bruno colocou bem, né, sem incentivo 20%, com incentivos 27%, e cada incentivo novo que eu coloco vai aumentando a alíquota referencial. Isso foi um design proposital para a gente ter ideia de quanto custa cada incentivo fiscal. Quando alguém não paga, alguém tem que pagar no lugar dele. Então, esse foi um desenho fundamental, e tem uma transição de 10 anos que vai entrando vagarosamente a alíquota, com o controle do TCU, do Tribunal de Contas da União, do Senado Federal, para garantir que não haja aumento de carga tributária. Esse é um fundamento essencial também exigido pelos contribuintes.